Caros amigos, a polícia militar é composta por guerreiros que dão a vida pela sociedade. Mas além de enfrentarem a bandidagem, sofrem também ataques de partidos políticos sujos, como o PSOL, que quer o fim da PM. E a população está nas ruas para manifestar o seu descontento com o sistema político corrompido e com o presidente corrupto. E a resposta que tem se dado a essas manifestações é a repressão policial dura contra manifestantes. Então, isso é uma nova política de segurança pública, onde a polícia não tem a licença para matar, como a gente vê no caso do Amarildo, da Cláudia, de tantos outros, o ambulante, trabalhador ambulante em São Paulo, recentemente executado a sangue frio pelo policial. Nós não vamos aceitar os atos fascistoides da polícia militar, que assim como agrediram a nossa campanha hoje, tem cotidianamente agredido os movimentos sociais e agredido o povo pobre das periferias. No mês de fevereiro desse ano de 2017, você tem ideia de quantas pessoas a polícia matou no exercício da segurança pública do Estado? 80 pessoas oficialmente. Isso significa que a polícia matou quase 3 pessoas por dia. Não há também nenhum lugar do mundo onde a polícia mata tanta gente como na cidade do Rio de Janeiro. A lógica de segurança pública são os homens de preto matando homens pretos, quase todos pretos. Quem está sendo preso, quem está sendo morto, tem uma juventude sendo dizimada no Rio de Janeiro. Os números são números de um genocídio, uma juventude que desaparece. E queria deixar como registrado nessa casa o nosso pronunciamento pelo fim da criminalização da pobreza e da repressão aos movimentos sociais, pela desmilitarização da polícia já, em que nós analisamos estatisticamente a violência no nosso país, com uma população quase 8 vezes menor que a dos Estados Unidos. O estado de São Paulo registrou 6,3% mais mortes cometidas por policiais militares que todos os Estados Unidos em 5 anos. Para ver o tamanho da violência que se pratica nesse país, particularmente contra negros e pobres e a juventude brasileira. Por isso, nós estamos querendo dizer que a solução é a desmilitarização da PM. 30 segundos para deixar nos anais da casa um relato sobre o repetido e reiterado despreparo da Polícia Militar do Rio de Janeiro no enfrentamento a manifestações de massa, culminando ontem, por exemplo, com ela jogando bombas dentro de uma delegacia policial. E outros episódios dos quais, inclusive, eu fui, de certa forma, vítima, um amigo também queria entregar uma arma dentro do programa de desarmamento, tudo isso mostrando muito despreparo, muita falta de formação. Assim a gente não avança para uma democracia plena. Autoridade não é autoritarismo. Obrigado. Fica o registro. Antes de dar um minuto de silêncio, a vereadora... É porque eu quero agregar um pedido de um minuto de silêncio, porque nessa semana houve uma chacina na comunidade do Salgueiro. Chacina essa que levou à morte 1h30 da manhã de ao menos 7 pessoas. Portanto, eu queria também agregar ao pedido de um minuto de silêncio em memória às vítimas da chacina ocorrida na favela do Salgueiro. Não dá pra gente aceitar chacina contra negro e favelado. 30% dos jovens aqui assassinados são assassinados pela polícia militar. Temos que discutir desmilitarização das polícias. Tem que discutir legalização das drogas. Para terminar mesmo, ler aqui uma expressão de resistência. Nada mais apropriado para resistir a uma operação policial que levou a uma chacina com uma leitura de um funk que, para mim, expressa a resistência a esse modelo de segurança pública assassino. A MC Carol, que esteve aqui em nosso gabinete, a letra expressa o que aconteceu na favela do Salgueiro e que acontece em tudo quanto é lugar, com essa lógica de modelo de insegurança pública e de genocídio do povo negro e favelado. Eu acho incrível se falar da operação que teve lá em São Gonçalo, tratando como chacina, como se aqueles ali fossem inocentes, se fossem pessoas que não estivessem cometendo crimes, pessoas que têm antecedentes criminais como tráfico, como posse de arma. E se há algum excesso, há de ser apurado. Mas a vereadora se cala diante de 119 mortes de policiais militares esse ano. O que a gente percebe lá é que os policiais começaram a agir de modo muito violento na comunidade.
houve testemunhas de tortura na comunidade de várias pessoas que sofreram pelos policiais. No último domingo passado foi realizada a tradicional descida de bicicletas da cidade de São Paulo até a cidade de Santos, que acontece há 10 anos. E o intuito nada mais é do que fazer uma celebração, na verdade, da bicicleta enquanto um transporte de deslocamento, um transporte alternativo, que todos sabem, promovem a saúde na medida em que faz com que as pessoas se locomovam através de meios alternativos, e também é importante para o combate à poluição e para o incentivo da ocupação dos espaços públicos por diferentes segmentos da sociedade. Mas aconteceu uma verdadeira barbaridade. Vocês devem ter acompanhado através das redes sociais, na internet e também na televisão, que foram jogadas bombas sobre os ciclistas logo na saída, quando eles iriam na descida da rodovia Santos Imigrantes. Na verdade, se trata de um deslocamento, de uma celebração, de uma festa. Não é nenhuma manifestação, nenhum tipo de protesto. É simplesmente garantir o direito de ir e vir de ciclistas de uma celebração que já é tradicional, só que ela foi feita sobre muita truculência por parte da polícia. Houve uma manifestação convocada por moradores da favela da Maré, convocada por entidades de defensores de direitos humanos, com a presença de parlamentares, e a polícia militar reprimiu a manifestação, se utilizando inclusive de disparos letais, de disparos de arma de fogo na direção da manifestação. O terceiro assunto que eu queria abordar diz respeito à injustificada, absurda repressão da Polícia Militar de São Paulo, a manifestação do Fora Temer, que ocorreu no domingo, reunindo mais de 100 mil pessoas na cidade de São Paulo. Então, no primeiro momento, o inimigo interno eram aqueles que combatiam o regime. No segundo momento, passou a ser, a população de forma geral, principalmente o povo trabalhador. Este é o inimigo interno que a polícia militar no Brasil considera que são aqueles que devem ser combatidos. E o que é grave nisso, que esta mudança, para que a força pública se transformasse em braço auxiliar do Exército, criou toda uma estrutura. Criou uma estrutura de treinamento, criou uma estrutura de proteção através dos tribunais militares, que permite que os militares possam cometer excessos e serem protegidos pelos excessos cometidos. Bom, isso fez com que a polícia no Brasil ela fosse cada vez mais violenta. Um dos grandes exemplos dessa violência da polícia é o estado de São Paulo. Nos últimos 10 anos, por exemplo, tem um determinado período de 3, 4 anos, a polícia militar no Brasil matou mais do que as 400 polícias dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 400 polícias e os Estados Unidos é maior e tem uma população maior do que a do Brasil. Um outro exemplo é que a polícia do Rio de Janeiro e a polícia de São Paulo matam mais do que todos os países que estão em guerra no mundo. Ou seja, esse é um elemento que, por exemplo, faz com que o brasileiro não confie na polícia. O ano passado, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez uma pesquisa que indicou que 70% da população brasileira não confia na polícia. Só 3% da população, por exemplo, de São Paulo, do estado de São Paulo, confia plenamente na polícia. Cerca de 85%, 86% da população brasileira tem medo de ser preso. E tem medo de ser preso por quê? Tem medo de sofrer algum tipo de violência ou tortura ao ser preso. O tempo todo, a polícia militar chama para si o papel de controlar a vida das pessoas. Se tem um baile funk, a polícia militar reprime. Se tem uma manifestação, a polícia militar reprime. Ou seja, a gente está num processo de militarização da vida.
né? Então, é por isso que é importante desmilitarizar a polícia e também desmilitarizar a vida. É necessário que a gente possa, né, viver outro tipo de relação social que não seja mediado por agentes repressores. É por isso que é fundamental, né, que a gente desmilitarize a polícia e a gente possa criar uma outra relação de confiança com aqueles, né, que deveriam cuidar da nossa segurança. E é o país do mundo onde mais policiais são mortos. Nosso modelo de segurança pública precisa ser revisto. A responsabilidade tem que ser dos 3 entes federativos: União, Estados e municípios. As drogas, que são o combustível da maior parte do crime, entram pelos países vizinhos, como Bolívia, Colômbia, Paraguai, assim como as armas potentes dos bandidos. Nós somos o maior consumidor de crack do mundo, o 2º de cocaína. E nós, brasileiros, ficamos olhando. Como nação, apoiamos a quem? Apoiamos a lei ou desacreditamos na lei e na polícia? Né? Nos países do mundo desenvolvido acreditam na polícia e nas leis. Nossas leis apoiam as vítimas, garantem a punição dos bandidos. E tem o outro lado, né? Nos Estados Unidos, o policial herói é tratado como herói. Aqui não. É difícil ser policial neste país. Policial por vocação, como a maioria.